Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela comunidade terapêutica Peniel, que foi homenageada nesta semana. São 5 hectares de área com toda a estrutura necessária para os dependentes químicos se encontrarem e voltarem ao convívio social e familiar. Saul Spinelli retorna às Sencas no próximo ano. Para, junto com a equipe técnica daquela secretaria, onde eu já tive a satisfação de ser secretário, realizar um trabalho principalmente na emancipação das pessoas, no cuidado com os idosos. E no segundo bloco você vai conhecer mais do vereador Rafael Colucci, reeleito pelo Democratas. O Jornal da Câmara desta noite inicia apresentando histórias de superação, onde 2 ex-dependentes químicos contaram à nossa equipe como ajudam outras pessoas a vencer o vício. Todo o trabalho realizado pela comunidade terapêutica Peniel foi reconhecido no Parlamento Municipal. Este jovem conheceu a comunidade há 2 anos, fez o seu tratamento e hoje ajuda outras pessoas a se recuperar. Como monitor, ele teve a oportunidade de viajar para o Nordeste do Brasil e ainda conhecer a Europa. Eu me encontro aqui na comunidade fazem aproximadamente 2 anos, sendo que mais ou menos 1 ano eu fiz especialização após o meu tratamento, mas eu dei início ao meu tratamento fazem 2 anos. Eu fiquei os 9 meses de tratamento, fiz todo o tratamento completo que é necessário, que é pedido pela comunidade. E após isso eu fui enviado pela comunidade para mim fazer especializações. Foi uma experiência única, porque após eu conhecer Deus, conhecer o Evangelho aqui, eu pude me especializar nisso e fazer isso com outras pessoas, né? Mostrar que há saída para outras pessoas, tanto no Nordeste quanto na Europa. Tem necessidades também, não é só com nós, né? Então foi muito bom eu conhecer essas outras culturas e poder falar sobre isso, falar sobre a minha libertação, falar que hoje eu posso viver realmente. Rafael é outro exemplo de vitória da comunidade terapêutica. Ele fez o seu tratamento há 8 anos e hoje é consultor em dependência química, mas acredita que tudo tem o seu propósito. Uma coisa é a gente atender o acolhido, o dependente químico só na teoria, só no estudo. E eu, infelizmente, tenho a prática também, né? Então, eu creio que Deus tem propósito me usar como instrumento, como ferramenta aqui para estar ajudando, né, os irmãos aqui, que eu também já passei por esse período drástico aí da minha vida. E hoje a gente está aí, né? Histórias vitoriosas graças à comunidade terapêutica Peniel. São 5 hectares de área com toda a estrutura necessária para os dependentes químicos se encontrarem e voltarem ao convívio social e familiar. O local está pronto para receber 45 pessoas, mas no momento 34 estão em tratamento. O plano terapêutico é baseado em um tripé: espiritualidade, disciplina e atividade inclusiva. Mas tudo começa de forma gradual. Nos primeiros meses a gente trabalha esse tripé, trabalha esse cronograma, mas de uma forma mais leve, porque como eles vêm de uma situação, né, bem difícil, a gente vai trabalhando devagarinho. Na medida que a gente vê uma resposta ao tratamento, a gente vai intensificando, né? A gente trabalha na questão da espiritualidade, a gente trabalha muito sobre cura interior, né, o perdão e a liberação de perdão, porque a gente acredita que a dependência química, na verdade, ela é uma doença sintomática, né? Algumas coisas têm que ser trabalhado desde a infância, né? Que conforme tu vai trabalhando, eles vão liberando o coração e vão se estabilizando e não precisando dessa fuga, né? Que a gente considera que é a dependência química. E cada ação, cada atividade desenvolvida tem um propósito, seja na horta, na pintura ou na jardinagem. Todas elas resgatando essa essência de quem eles são, essa essência de como conviver em grupo,
organizar o lugar onde tu mora, né? A jardinagem, tu organizar, limpar, deixar bonitinho, plantar, ver nascendo, aquela alegria deles quando eles plantam. E olha, já está nascendo. Então, tudo isso a gente acredita que vai resgatando um outro lado deles, perdido, porque quando eles estão na dependência química, eles estão só na correria. É só em função da droga. Eles não olham para o céu, eles não olham para o sol, eles não olham para a natureza. E a gente tenta resgatar isso através das atividades inclusivas, né? Os 2 ex-dependentes químicos que conhecemos nesta reportagem também nos contaram como recebem as pessoas que precisam de ajuda. Exemplos e palavras de carinho fazem a diferença. Hoje a droga deixa a gente marginalizado, né? Deixa a gente à margem da sociedade. Então eles precisam se sentir parte de algo, eles precisam se sentir amados. Então a gente sempre tenta usar isso, sempre tenta amar eles, mesmo que eles não mereçam nesse momento, sabe? Mas a melhor coisa para mim hoje é ver que o amor muda vidas, sabe? Então ver que o amor, ele que traz a mudança. Não são as coisas que a gente faz, é a gente receber o amor primeiramente. Então eu sempre uso a minha história, sempre uso o meu testemunho para poder ajudar essas pessoas e mostrar que pode. No começo ali da saudade de casa, daquela solidão, aquele sentimento de autopiedade, de eu não vou conseguir, eu perdi tantas coisas. Né? Geralmente eles vêm primeiro reclamar dos bens materiais que se perderam. Aí eu peço para eles ir no banheiro ali e se olhar no espelho. E aí trabalho em cima disso, porque o que eles não perderam é a vida, que só tem uma. E aí eu começo a trabalhar em cima disso, né? Que eles não perderam, eles têm saúde, têm vigor. A gente tenta pegar dentro daquilo que ele está precisando, sabe? Eu gosto de ouvir primeiro bastante eles para depois poder entrar bem certinho onde eles estão precisando. E estas pessoas que saem da PNIEL permanecem na memória dos administradores. Afinal, os laços criados durante este convívio ficam para sempre. Ligaram para nós, a gente foi fazer um resgate. Claro que quando acontece esse resgate, a gente não traz já para a comunidade, porque tem todo o processo diante da lei, que tem que ser servido e tudo certinho. Mas a gente fez esse resgate, né, colocou numa casa pastoral ele, e ele morava, a casa dele era no mato. Então a gente viu todo o crescimento, ele teve 3 internações, né? Na 4ª internação, na última internação, 4 internações, então na última ele conseguiu. Foi embora, casou, construiu um lar e cada vitória que ele, né, conseguiu o carro, comprou uma caminhonete, então ele tira foto, envia para nós, né? Ele é marceneiro. Então ele colocou ele fez um trabalho para ele na casa dele, né? Então cada vitória a gente vê essa alegria dele nos mostrar que ele está conseguindo, né? E a gente também, né? A gente acaba se alegrando e ele vem para lá trazendo testemunho para os meninos aqui de todas as lutas, porque a gente sabe que não é fácil ficar esse tempo numa comunidade sem ter, né, saída, só com acompanhamento dos monitores ou pastoral. Então, é gratificante. Confira o discurso de homenagem do vereador Saul Spinelli durante o grande expediente, que está disponível no canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E o prefeito eleito confirmou o nome do novo titular para a Secretaria de Cidadania e Assistência Social a partir do ano que vem. Saul Spinelli ocupa atualmente a presidência da Câmara de Vereadores e havia sido reeleito para um novo mandato. Eu recebo o convite do prefeito eleito Pedro Almeida para assumir as Sencas como um desafio e como uma missão para, junto com a equipe técnica daquela secretaria, onde eu já tive a satisfação de ser secretário, realizar um trabalho principalmente na emancipação das pessoas, no cuidado com os idosos, no cuidado com as crianças, com as mulheres vítimas de violência, com as pessoas em situação de rua, enfim, projetos de política pública de emancipação. A questão da Câmara Municipal de Vereadores, ela é importante, nós vamos continuar com as pautas que nós temos na questão do combate ao câncer infantil, na questão das rodovias, na questão das crianças autistas, na questão da política pública para as nossas instituições. Agora, evidentemente que é importante estarmos nas Sencas, principalmente agora nessa época pós-pandemia, que nós precisamos olhar de uma forma especial para as pessoas que precisam, e no nosso mandato assume
o Wilson Liu, que é um homem que já passou pelo parlamento, fez votos, foi votado, representa também a comunidade e estará aqui trabalhando em consonância com os demais vereadores, com a prefeitura, com o prefeito Pedro Almeida, assim como também em consonância com as secretarias e de forma especial com as Sencas. E depois do intervalo, nós vamos conversar com o vereador Rafael Colucci, que continua na Câmara para um segundo mandato. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Para você, o que é o amor? Coração. Quando gosta de uma pessoa. É paz. Carinho. Carinhoso. É quando a gente gosta de uma pessoa. Amar. E é tendo a chance de ser criança que elas descobrem o poder transformador do amor. ONG Amor. Criança sendo criança. Acesse amor.org.br e saiba como ajudar. O Jornal da Câmara retorna com a série O Novo Legislativo para entrevistar mais um vereador eleito. Neste caso, reeleito. Eu vou conversar então com Rafael Colucci, do Democratas. Boa noite, vereador. Parabéns pela eleição e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite aos telespectadores. Para mim sempre é uma honra poder estar participando, e principalmente nesse momento que é o momento de reconhecer o trabalho, reconhecer o resultado das urnas, né? Então é importante a gente também estar sempre à disposição aqui da comunidade e aqui desse programa que a gente tanto gosta. Bom, a gente vai conhecer então um pouco mais da trajetória do vereador Rafael Colucci para iniciarmos a entrevista desta noite. Rafael Colucci, então, presidiu o DCE por 3 gestões, trabalhou no Hospital Municipal, no Posto Central de Saúde, no gabinete do então prefeito Oswaldo Gomes, no Núcleo de Abordagem da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, também foi coordenador de fiscalização e licenciamento ambiental lá na Secretaria do Meio Ambiente e já presidiu a Associação de Amigos e Moradores do Centro. Agora, então, o vereador foi reconduzido para o segundo mandato. Foi uma campanha bem diferente, né? A verdade, a gente estava escutando você falar, ver toda a trajetória. Lá se vão 20 anos, né, de trabalho. E a gente, quando participa de uma eleição, no caso agora pela segunda vez, já com mandato, é muito importante quando a gente tem o trabalho reconhecido nas urnas. Que o resultado das urnas é a vontade popular. A gente viu muitos colegas aqui que fizeram um trabalho e que não conseguiram ter esse resultado, mas que fizeram um trabalho durante os 4 anos. Então, poderia também passar por isso, porque a gente fez um trabalho muito intenso e também um trabalho na eleição, ele é um trabalho diferenciado, né? Porque a gente tem que buscar o reconhecimento daquelas pessoas que de certa forma a gente ajudou, trabalhou no gabinete, e também aquelas pessoas que acreditam no nosso projeto, mas graças a Deus foi tudo bem executado e aí a gente conseguiu ter esse resultado e por mais 4 anos trabalhar em prol da comunidade aqui de Passo Fundo. O que mudou no Rafael, eleito há 4 anos, para o parlamentar que a gente conhece atualmente? Verdade, a gente sempre se recicla, a gente entra com um pensamento aqui dentro e no decorrer do tempo a gente vai vendo que as coisas elas não são bem como a gente achava que era e nem tudo aquilo que a gente pensava que ia fazer poderia ser feito. Mas recicla as ideias, recicla a forma de pensar, a forma de agir, mas sempre com coerência, com comprometimento, trabalhando com resultado para a comunidade
Às vezes eu tive uma outra pergunta, por outro jornal me perguntou se encaixava como renovação o meu mandato. E na verdade, eu acho que todo aquele parlamentar que busca se reinventar, ele é uma renovação, porque nem que seja na forma de pensar e na forma de agir. E essa pandemia, essa eleição, ela nos colocou um amadurecimento muito grande, nos forçou a amadurecer politicamente também. Bom, a gente vai falar um pouquinho então dos projetos defendidos durante a campanha, mas vamos ressaltar 2 deles. O primeiro, então, é a criação de uma delegacia ou cartório especializado na proteção dos animais. Fala pra gente um pouco mais dessa proposta, vereador. A verdade é que, Paula e ouvintes, telespectadores, na verdade, quando todo mundo pensa nessa questão, não sabe as dificuldades que é através dessa questão da fiscalização dos animais. E os animais também têm os mesmos direitos que as pessoas têm. Obviamente que dentro da sua natureza, enfim, a gente tem que ver que maus tratos, crime contra os animais, em pleno 2021 entrando agora, a gente não pode mais permitir. Então tem que ter uma intensificação nessa questão da fiscalização do município e, paralelamente, uma fiscalização do poder de polícia, porque a gente vê em outras cidades, outros estados, delegados que são atuantes nessa causa, delegados que têm uma sistemática de atender, receber as denúncias, fiscalizar, trabalhar em conjunto com o poder municipal, e é isso que a gente busca. Nós buscamos aqui ampliar essa questão, até mesmo por um simples registro de BO na delegacia. Esse tem que ser bem fundamentado, tem que ter alguém especializado para atender aquilo, não atender com descaso aquela pessoa que está fazendo. Não estou dizendo que isso acontece, mas que a pessoa vai ter o entendimento para onde, como mandar, de que forma agir, ter aquele comprometimento. Primeiro, quem vai ser designado para esse setor, para essa delegacia ou para esse cartório dentro de uma delegacia já existente, que hoje a gente vê que é o caminho mais rápido e mais fácil de se implementar, para poder ter essa investigação também. Hoje nós criamos, o governo federal sancionou uma lei que prevê prisão de até 5 anos para maus tratos animais. Mas quem é que vai prender as pessoas? Não é a Secretaria do Meio Ambiente, é a delegacia, é a polícia, é a brigada. Então tem que ter um sistema bem claro, bem transparente, bem compreendido pelos meios para poder ter mais resultado. E é isso que a gente busca, trazer mais resultado também para a fiscalização. Vereador, também outro comprometimento referente aos animais, à luta, à causa, é buscar então recursos para viabilizar a construção de um hospital veterinário público. Essa iniciativa seria com as empresas, com a iniciativa privada ou seria através de emendas parlamentares? Na verdade, são várias alternativas. A gente pode buscar uma parceria público-privada, como a gente teve em Porto Alegre. Me lembro do tempo que a deputada Regina Becker era deputada, hoje ela é secretária, mas enfim, ela fez muito forte essa movimentação entre o poder público e a iniciativa privada. Houve uma doação muito grande do empresário e que viabilizou a construção do hospital. A gente pensa no fato do seguinte: pode-se construir uma clínica especializada, reforçar os atendimentos. Pode ser feito também como foi em Santa Cruz, que uma das faculdades de lá fizeram através de um outro sistema com envio de recursos públicos através de emendas parlamentares e também de rúbrica, que hoje a gente tem a Coordenadoria do Bem-Estar Animal Nacional, porque sempre que nós íamos para Brasília em busca de recursos, ela não tinha uma porta para bater. E a partir desse momento existe uma porta para bater, existe um setor especializado para tratar disso.
e também a construção ela é coletiva, né? É junto com o deputado federal, junto com o governador, junto com o ministro, no caso do nosso ministro Onyx Lorenzoni, porque a gente vai buscar isso lá, vai buscar essa viabilização de um hospital ou de reforçar através de uma parceria público-privada também com alguma das instituições, porque você pode ampliar os atendimentos gratuitos e também sem construir a estrutura física. E aí tendo mais recursos para ser usado diretamente nas consultas, nos atendimentos veterinários, na questão de cirurgias, enfim. É um trabalho que começa... Na verdade, ele já começou com a intenção do protocolo de intenções, que nós já encaminhamos ao Patrick, que é o nosso representante em Brasília, que prontamente protocolou esse pedido lá junto na Coordenadoria do Bem-Estar Animal Nacional. Nós vamos fazer uma viagem logo no início do ano, já para tratar desse assunto, e nós vamos intensificar muito essa luta para que a gente possa, de fato, constituir em alguma desses formatos ampliar a questão do atendimento dos animais aqui na nossa cidade. Bom, os dois parlamentares eleitos pelo Democratas tiveram uma boa votação. O vereador Rafael Colucci, então, foi o quarto mais votado, ele fez 1.885 votos. E qual é a sua expectativa, vereador, a partir de 1º de janeiro, tanto com o colega de partido, Inharã Carvalho, quanto com os novos colegas do parlamento, já que existe sim a possibilidade do senhor assumir a presidência no próximo ano? Na verdade, a gente ela sabe que essa votação ela fica nas urnas. Quando a gente entra para cá, todos os colegas passam a ter o mesmo voto, o mesmo peso de voto. Claro que pelo reconhecimento, isso é importante, porque a gente vê que as pessoas elas nos deram uma procuração para trabalhar mais 4 anos. Vejo com bons olhos o Inharã, porque também é um colega que batalhou, teve aí algumas vezes que se candidatou, e nós tivemos o convite para ele vir para o Democratas, porque nós sabíamos do potencial dele, sabíamos também do nosso potencial, do grupo que foi formado para dar condições de eleger os vereadores. A expectativa nossa é que elegessem 3 vereadores, mas foi uma eleição diferente, uma eleição onde a pandemia ela prevaleceu, muita gente não foi votar, enfim, a gente vê com bons olhos essa questão. E junto com os novos colegas, a gente tem que construir um movimento sólido que se transforme em resultado para a comunidade. A comunidade quer isso dos parlamentares, ela quer isso dessa Casa Legislativa e também do Executivo. Mudou bastante a forma também das pessoas, né, cobrarem, das pessoas interagirem com os políticos, e isso nos mostra também que a gente tem que se reciclar. Quanto à questão da mesa, da presidência, a gente nunca escondeu que é um desejo do partido, já foi assim quando tivemos o presidente, o Patrick Cavalcante. O Democratas está preparado, o Democratas constrói com os colegas esse encaminhamento para a gente poder também conduzir a casa com harmonia, com união, porque independente de situação ou oposição, aqui a Casa Legislativa ela tem que trabalhar, ela tem que funcionar e tem que funcionar o máximo de harmonia possível entre os colegas, servidores, para que isso possa se transformar em resultado. Eu não me canso de dizer da palavra resultado, porque é isso que a gente é cobrado desde criança, na escola, na faculdade e também aqui na política. Política tem que ser de resultado, é isso que a gente quer fazer, e se tudo der certo, também fazer essa Casa Legislativa continuar trabalhando forte e firme, assim como vem trabalhando nos últimos anos. Encerramos a entrevista, então, com a sua mensagem final aos telespectadores. Eu desejo que esse ano seja um pouco melhor do que foi o outro, muita saúde para todo mundo, muita força para enfrentar essa questão ainda que vai continuar por mais algum período, mas essa Casa Legislativa, em nome do vereador Rafael Colucci, pela bancada do Democratas, a gente está à disposição para tentar transformar o dia a dia das pessoas em dias melhores, uma cidade melhor para se viver, com harmonia entre pessoas, animais
e o meio ambiente. É isso que a gente tem que fazer, equilibrar as coisas, mas sempre respeitando ao máximo todos aqueles que merecem o respeito para a gente poder construir uma cidade cada dia melhor. Isso que a gente deixa aqui de recado para todos. Vereadora, obrigada. Mais uma vez, parabéns, boa sorte, sucesso a partir do ano que vem. Obrigado a vocês e obrigado a todos aí pela confiança. Uma ótima noite também a você que acompanhou a programação da TV Câmara. O jornal encerra neste momento, mas nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!